pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do CEIP. Nós estamos juntos para mais uma aula de português. Bem, na videoaula de hoje nós vamos trabalhar leitura e interpretação de texto. Vamos adiante, vem comigo! Primeira coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte. Não basta só saber ler, não basta só ser alfabetizado. Isso não basta para a leitura, para a interpretação, para a compreensão, para a depreensão, não importa o nome que apareça. Importa é que você seja capaz de entender o que estará sendo solicitado. Por isso eu trarei nesta videoaula algumas dicas. A primeira delas é a seguinte: identifique a tipologia textual e o gênero textual. Calma. É parecido, mas não é igual. A tipologia é o amplo, é o geral, é aquilo que tem a ver com a organização. Por exemplo, eu posso começar a contar uma história aqui. Era uma vez um menino meio desajeitado que deixou a sua Coca-Cola em cima do aquário. De repente, deu um safanão na latinha e todo o líquido se derramou, misturando-se à água do pobre coitado peixe. Não satisfeito com isso, percebeu que o peixinho gostou da ideia de ter uma coca ali na água e todos os dias começou a dar Coca-Cola a ele quando ia dar banho no seu Godot, nome do nosso peixinho. Pronto, contei aqui uma história, não contei? Isso. Essa história estapafúrdia, ela está construída, ela tem uma sequência, ela pode ter sido meio esquisita, mas ela tem uma sequência. Ela tem personagem, ela tem um enredo, ela não acontece do nada, embora os acontecimentos sejam esquisitos, eles seguem uma sequência lógica. Né? Início, meio e fim. Eles também seguem ali verbos predominantemente no passado, do pretérito. Bem, esses são traços do texto narrativo, da tipologia textual narrativa. E se você consegue identificar a tipologia textual, já é um primeiro passo ali para você conseguir entender melhor esse texto. Outra dica é, depois de identificar a tipologia, por exemplo, dentro da tipologia narrativa nós temos o conto, nós temos a crônica. A diferença entre conto e crônica é que a crônica ela é um fato contado pelo cronista desde um acontecimento do cotidiano, desde um acontecimento do dia a dia. O cronista ele consegue pegar ali algo do irrisório para colocar como objeto de reflexão, como objeto central de um texto narrativo. A crônica será curta. Em contrapartida, o conto, né, terá uma estrutura maior e será, por conseguinte, mais desenvolvido do que a crônica. Bem, pegando esses elementos de gêneros textuais, nós já conseguimos matar algumas questões de qualquer prova de concurso, de qualquer prova de escola. Tudo bem? Posso continuar ainda. Há a tipologia dissertativa, o texto dissertativo argumentativo, né? Aquele que apresenta ali uma ideia, expõe, não é verdade? Aquele ponto de vista, né? Que nós chamamos de tese, e pode pôr ali argumentos para sustentar essa tese. Por exemplo, nós temos o artigo de opinião, nós temos a redação de concurso, né? Nas provas de concurso, de uma maneira geral, são cobradas as redações em tipologia dissertativa argumentativa. Há ainda o texto descritivo, a tipologia descritiva, que trata de descrever aquelas cenas, personagens, objetos, bem, utilizando aí, na maioria das vezes, adjetivos e verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Percebam que eu estou falando de várias características das tipologias. Depois eu estou falando que há gêneros que se encaixam nestas tipologias. E eu tenho certeza que se você observar com calma várias questões de diferentes concursos, poderão ser resolvidas com a consciência de qual gênero textual pertence àquele texto lido
E aqui, modo de organização do discurso, que é um nome bonitinho para tipo textual, aqui tipo textual pertence também àquele texto. Olhe na tela para nós vermos aí outros exemplos, por favor. Olha aí, ó, narrativo, ó, predomina então em crônica, em romance, em fábula, não é? Que é aquele texto que conta uma história a partir dos animais, né? Os animais falam, predomina ali a personificação. Piadas, novelas, que são como romances, né? Contos de fadas, etc. O texto descritivo, né? Olha aí, ó, o retrato, o anúncio de classificados, a receita culinária. Argumentativo, olha só, hein? Sermão lá do padre, do pastor. O manifesto, por exemplo, o manifesto comunista, muito famoso. Monografias, críticas, redações dissertativas, etc. O texto explicativo, olha aí, ó, aula expositiva. Aula expositiva, eu estou expondo algo, eu estou aqui usando predominantemente o tipo expositivo. Conferências, livros didáticos, etc. O texto injuntivo é aquele que dá ordens, conselhos, pedidos ou instruções, por isso também pode receber o nome de instrucional. Olha lá, horóscopo, propaganda, receita culinária, manual técnico e assim por diante. Pessoal, esses são os tipos tradicionais. No entanto, há autores contemporâneos que trabalham com outros nomes. Por exemplo, o texto dialogal, que, como o nome mesmo já diz, trata ali de um diálogo, né? A teoria tradicional engloba o texto dialogal dentro do texto narrativo. Também o texto preditivo, que é aquele que prevê algo, né? Alguns autores contemporâneos consideram o horóscopo, por exemplo, um texto preditivo. Não é verdade? Porque ele prevê ali uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, se você tiver essa crença, você pode abrir ali o horóscopo e ver, bem, hoje é um dia que você vai conseguir assistir 13 videoaulas, você vai fazer maratona aqui de SAPE. Pronto, né? Se você acreditar no horóscopo, você vai fazer aquilo, vai ser feliz, está tudo certo. Mas aquilo já aconteceu? Não. Perceba que eu usei um verbo no futuro, para algo que ainda acontecerá. Por isso que o texto preditivo ele vai explorar verbos no futuro. Eu não sei se vocês estão percebendo, no entanto, eu estou trabalhando com várias características e estou ressaltando, dentre muitas coisas, verbos. Olha que coisa importante. Um verbo, entender um tempo verbal, ajuda a interpretar um texto. Olha o bizu. Então, se você acha que verbo, verbo é lá para gramática só, está errado. Cuidado, não vá nessa que você vai se enganar. Tudo bem? Vem comigo, vamos adiante. Trouxe aqui mais uma dica para vocês, os elementos da narrativa. Olhe na tela. Você vai perceber que aqui, ó, estou marcando aqui de amarelo, vai aparecer o pente. O que é esse pente? O que é esse pente aqui, hein? Pente são os elementos da narrativa. Personagens, personagens que respondem à pergunta quem. Então, quem é que participou dessa história? Espaço, que responde à pergunta onde. Onde isso aconteceu? Narrador, que é aquele que conta a história, e pode ser um narrador personagem, que é aquele que participa da história, ou um narrador observador, que é aquele que conta aquilo que vê. Tempo, que é o quando. Quando isso aconteceu, hein? Quando? E o enredo. O enredo, ele é a estrutura, ele é como se fosse, pessoal, vem aqui, olha só, vou falar baixinho que é só para você do SIC. O enredo é como se fosse um esqueleto. Para que serve o esqueleto? Pensa aí, 3 segundos. Pensou? O que aconteceria com você se você não tivesse esqueleto? Seria um monte de geleia, né? Andando ali, se arrastando. Eu também, de repente, eu mais do que você, não sei. Mas todos nós, sem esqueleto, não conseguiríamos nos sustentar as nossas carnes. É por isso que o esqueleto é tão importante. Pessoal,
presta atenção no seguinte, o enredo, ele trata disso, de sustentar, de erguer o texto, de fazer com que aquele texto consiga ir adiante, ter sequência, ter sentido. Percebeu? Pessoal, um texto narrativo precisa ter uma apresentação, que pode ser chamado também de situação inicial ou ainda de introdução. É nessa parte da história, nessa parte do enredo, que nós teremos aí a apresentação das personagens, nós teremos também a apresentação do cenário, o clima estará ameno, não haverá problemas, né? Depois de uma segunda parte, que nós chamaremos de desenvolvimento, surgirá um problema. Esse problema entrará numa terceira parte do enredo, que é o clímax, que trata-se do ponto alto desse problema, para, no fim, chegarmos a uma conclusão, a uma solução, que a gente chama de desfecho, que pode ser boa, né? Uma solução boa, e todos viveram felizes para sempre, ou pode ser uma solução também ruim, né? Como e morreram e fim. Tanto faz. A solução não precisa ser positiva, ela pode ser negativa, desde que haja uma solução. Tudo bem? Olho na tela. Olha a outra dica que eu trouxe para você, hein? Mas só para você que assiste a aula. Eu vou apagar para ficar bonito aqui, ó. Olha o print. Pessoal, gênero textual, ele se sustenta em um tripé: forma, conteúdo e suporte. Como assim, professor? Forma, conteúdo e suporte. Olha só. Forma. Se você bate o olho em um texto que, por exemplo, não está escrito desde o início até o final da linha, né? Está ali centralizado, né? As linhas são curtas, né? Depois, de repente, pula ali algumas linhas, né? Você percebe que é um conjunto de linhas. Pessoal, não haverá muitas dúvidas de que isso será, provavelmente, um poema. Atenção, como é que eu descobri isso? Adivinhação? Não. Eu tentei identificar pela forma, porque o gênero textual em relação à forma tem uma característica marcante. Por exemplo, o poema. Carta. A carta, ela tem que ter ali no papel uma distribuição correta. Por exemplo, eu tenho que ter ali a data, não é? O local lá em cima, depois o vocativo, o remetente, depois o corpo do texto nos parágrafos e no final a despedida e a assinatura. Percebam que se eu fizer de qualquer jeito, o leitor ele pode se confundir. Há gêneros que têm uma forma própria. Conteúdo também, não é? O conteúdo, eu leio um texto, por exemplo, que trata do cotidiano, que trata do dia a dia, muito provavelmente, não sempre, né? Não sempre, atenção, não é sempre, mas muito provavelmente poderá se tratar de uma crônica, percebeu? Se eu leio um texto que diz lá, moral da história, e todos devem estudar no SEIP, será uma fábula, percebeu? Então, o conteúdo, ele também ajuda a identificar o texto. Por fim, nós temos o suporte. Se eu dissesse assim, suporte, o que é um suporte? Você provavelmente me explicaria que é um objeto que está ali, que ajuda a sustentar algo, não é verdade? Bem, é a mesma coisa com o texto, né? Na verdade, ali é o meio, é o canal pelo qual aquele texto vai ser expresso, né? Por exemplo, o nosso texto aqui, o nosso suporte é a internet, é o computador. Um texto publicitário que é publicado no Instagram, por exemplo, no Instagram do SEIP, haverá lá cards. Esses cards estão no suporte Instagram, que vão ter uma linguagem própria do Instagram. Já se eu quisesse me comunicar ali pelo WhatsApp com alguém, ali o texto pode ser mais light, menos formal, mais coloquial, não haverá problemas, né? Porque aquele meio ali é o meio disso mesmo, da coloquialidade. Então, outra coisa importante para dominar os gêneros textuais, as tipologias textuais e saber interpretar, compreender melhor,
é essa: ser consciente de qual é a situação comunicativa. Às vezes um texto pode apresentar fugas da norma padrão, não haverá problema nenhum nisso, já que esta fuga será proposital. Ok, pessoal? Trouxe aqui para vocês ainda uma imagem, né, para que vocês tenham claro. Olhe na tela. Olha aí, ó. Texto não verbal. Falei com vocês do texto não verbal, já está aparecendo aí. Olha só. Preço da carne dispara e aí? Vai continuar ironizando o meu veganismo? Perceba o rosto, perceba a televisão gigantesca falando do preço da carne, e olha aqui a menina, né, antenada aqui, né, com o seu celular, provavelmente, falando de um tema contemporâneo, veganismo. Esse gênero textual que vocês acabaram de ver na tela trata-se de uma charge. A charge ela explora tanto recursos verbais, como as palavras que apareceram aí nos balões, como os recursos não verbais, que são a fisionomia, as cores, os destaques de frente, fundo. Ok, pessoal? É muito importante não ler de qualquer jeito. Um texto, ele traz informações, ora claras e explícitas, ora implícitas e subentendidas, ora o texto ainda nos remete a relações esofóricas, isto é, relações que nos mandam para fora do texto, que pedem o nosso conhecimento de mundo. Tudo bem, pessoal? Bem, foi um prazer inenarrável revê-lo. Até a nossa próxima aula, um abraço virtual e tchau!